Deixa eu falar bom dia para os irmãos. E olha, vocês lá do fundão, prestem atenção, que eu estou dando 4 referências para o pessoal que está aqui na frente. Cadê o microfone? O microfone precisa ser usado por causa dos nossos internautas e vocês precisam ler bonito para eles verem que a gente... eu cito essas 4 e as outras, as pessoas... Eu vou começar com a batata quente, vai vir de lá do fundo para cá. Se você não estiver disposto a ler, passa a batata para frente. Sabe o que é batata quente? Sim. Se você não pode ficar na sua mão. Se você não vai ler, passa para o da frente e eu peço para a gente estar fazendo leitura do texto. Não está ligado, né? Não. Tá, porque eu estou falando, estou vendo. Então, ó, os primeiros eu vou citar. A segunda leitura é a leitura do texto. Então, eu estou dando pessoas aqui, no seu, esqueci de... 40, o seu é 4, o seu é 40, o seu é 18, não, o seu é 18, 7 a 11, e o seu é 18, 4. E os outros lá do fundão não vão ter sequência do microfone, mas se não for ler, vai passando para frente. Entendido? Então, nós vamos, a nossa aula, tanta gente lá fora, espero que eles deixem a gente trabalhar. Falei bom dia para vocês? Vocês não falaram bom dia para mim. Bom dia. Isso. Nós estamos de volta depois de um mês de férias. E eu falo para vocês, foi um mês que nos deram para descansar, mas eu confesso para vocês, eu carreguei pedra. O senhor carregou, pastor? Todo dia. E todo dia eu carreguei pedra durante este mês, mas graças a Deus, né? Enquanto descansa, carrega a pedra. E eu carreguei e muita pedra. Mas graças a Deus estamos aqui e para nossa alegria, nós estamos com revista nova para começar o 3º trimestre do ano. E a revista, para quem não pegou, ela será dada no final da aula, está com a Vera, tem as revistas para classe e segue o mesmo método. Se você achar que deve contribuir com a igreja pelo fato de ter a revista, contribua. Não é uma cobrança, é apenas uma contribuição voluntária para ajudar a igreja nas suas finanças. A revista é a 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E o texto geral de toda a revista é consolo na tribulação. Esse é o texto que nós vamos estudar, o tema que nós vamos estudar durante 3 meses, consolo na tribulação. Nós vamos orar antes de começar a nossa aula. Já apresentou meu irmão, que é pastor lá em Caruaru, que está andando a 2ª milha, né? Já andou a 1ª milha até Jubilar e agora está a 2ª milha pastoreando a 5ª igreja de Caruaru. Ele já se apresentou, eu saí, mas eu ouvi que ele estava já se apresentando e já é conhecido da igreja. Para quem não conhece, é meu irmão, né? Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, nosso bom Consolador, age em nós para que o teu poder, para que nós possamos, mediante o teu poder, estudar, entender a tua palavra
que nós possamos, ó Deus, viver conforme a vontade do Pai, segundo os ensinamentos de hoje. Agradecemos, Senhor, pela estada aqui dos nossos irmãos e irmãs, que deixaram seus lares, vieram até a tua casa, para juntos estudarmos as tuas verdades. Que tu estejas consolando e confortando cada um de acordo com as suas necessidades particulares. Nós agradecemos mais uma vez pela cirurgia com sucesso da nossa irmã, Dona Bernadette. Nós agradecemos também, Senhor, pelo restabelecimento da nossa irmã, Dona Augusta, que passou por momentos difíceis, mas já está vindo à igreja. Agradecemos também, Senhor, pela recuperação da Dona Bernadette, que tu estejas acompanhando nesses momentos de recuperação, afofando-lhe o leito, dando saúde, paciência e, acima de tudo, o amor que seu Moacir dedica à sua esposa. Senhor Deus, nós lembramos dos nossos irmãos, Senhor, o Senhor José Farias, a Dona Bernadette, a Dona Dinda, Senhor, a mãe da nossa irmã Esther e muitos outros irmãos que não puderam estar conosco por problemas de enfermidade, Senhor. Visita-os nesse instante, levando a cura se for da tua vontade, ó Pai. Que tu estejas fortalecendo esses irmãos acamados, adoentados e que não podem vir à tua casa, Senhor. Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que tu cures, ó Pai, o teu povo, que tu, Senhor, dê saúde, ânimo e disposição para te servir, Senhor. Senhor Deus, fica conosco durante esta manhã, quando nós vamos estudar a porção da tua palavra, dando-nos capacidade para ouvir, para ensinar os teus ensinamentos. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos e desde já nós agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, a primeira lição da revista Consolo na Tribulação é o que nós vamos estar estudando nesta manhã. Nós vimos, irmãos, que hoje, nos dias em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, este mundo que está cheio de sofrimento e tristezas. Nós vivemos dias de sofrimentos, sofrimentos de todas as espécies. Hoje, há mais lágrimas nos olhos que sorriso nos nossos rostos. Há mais injúria do que paz no coração do nosso povo. Há muito mais noites de insônias do que aquele sono tranquilo e aquele sono reparador que tanto nós precisamos. Quantas noites muita gente passa sem dormir, preocupados com problema, preocupados com filhos. Os irmãos me perdoem, me desculpe a comparação, mas parece que nós estamos assim dentro de uma grande panela de pressão, fervente, e que nós não podemos suportar, porque estamos sendo aquecidos pelo ódio dos povos. É tanto ódio no coração de um para com os outros que as pessoas matam assim por nada. E nós vivemos intranquilos dentro deste mundo de turbulência. É tanta ganância de poder por aqueles que nos governam.
Nós somos aquecidos pela vaidade daqueles que fazem guerra neste mundo. Somos aquecidos pela usura daqueles que querem amontoar riquezas, construir celeiros, lutando para ter celeiros maiores, querendo riqueza a todo custo. E a nossa esperança, qual será? Irmãos, a nossa única esperança está no Deus que tem nos consolado, no amor de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Nós esperamos por este consolo, pelo consolo de Deus, pelo amor de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo para vivermos nos dias de hoje. E os irmãos sabem por que Deus tem nos consolado? Será que nós somos melhores? Somos mais bonitos? Não. É o quê? Alguém quer dar uma sugestão? Por que Deus tem nos consolado? Deus tem nos consolado porque Ele quer que nós exerçamos o glorioso ministério da consolação. Deus quer que nós exerçamos, deixa eu colocar aqui para vocês lembrarem, o glorioso ministério da consolação. E hoje nós estamos começando, desculpa, irmãos, ministério do quê? Da consolação. Ministério da consolação é o que nós estamos iniciando na nossa revista, na lição que a nossa revista vai trazer durante este trimestre. Ministério da consolação. E Deus nos consola porque Ele quer realmente que nós ministremos, ou que nós façamos, ou que nós desempenhemos este ministério. Se vocês abrirem, deixa eu falar para vocês baixinho aqui. Se vocês abrirem, não sei se a Cida também recebeu, o meu site na internet, que é www.geusina@hotmail.com, vocês vão ver um grupo que está exercendo esse ministério no hospital, desenvolvendo consolação na capelania do hospital. São pessoas que precisam, e lá tem, de presbiteriano, tem a Cida, tem a Marlene Lília e tem eu. Nós trabalhamos juntamente com muitos pentecostais, né, Cida? Muitas pessoas da Igreja da Assembleia, muitas pessoas da Igreja Batista. Mas no nosso grupo de Ministério da Consolação, de capelania no hospital, nós temos 3 presbiterianos. Nós somos minorias. Então Deus está nos consolando para consolar, para desempenhar esse ministério. Usa o microfone, Cida. É o seguinte, mas como presbiterianas que somos, não para nos gabarmos, mas nós, diante de toda a situação lá, a gente vê que nós temos, assim, somos muito bem instruídas na palavra e conhecemos a palavra de Deus para poder transmitir àquelas pessoas. Eu tenho visto isso, não menosprezando elas que, assim, não têm tanto conhecimento igual a gente, mas eu vejo, assim, que por ter, assim, uma base bíblica, a gente pode fazer o trabalho muito melhor. E a gente merece, graças a Deus, a gente tem merecido das nossas companheiras este privilégio de ministrar a palavra, de orar. E porque nós sabemos que as igrejas pentecostais oram muito, mas nós, graças a Deus, nós
temos conhecimento da palavra. Agora, nós precisamos de pessoas que façam esse trabalho, que exerçam esse ministério. Leia para nós Eclesiastes 4, versículo 1. Eclesiastes 4, versículo 1. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Sem que ninguém consolasse os oprimidos. Se nós lemos isso na palavra de Deus, eu não vi alguém que consolasse os oprimidos, sem que ninguém, 2 vezes repetindo a expressão, sem que ninguém o consolasse. Irmãos, será que nós não entendemos a palavra quando lemos? Ou será que nós fazemos pouco caso da consolação que nós recebemos de Deus? Isso é um caso para se pensar. Por que será que nós estamos tão parados nesse ministério da consolação, sabendo que existem tantas pessoas necessitando de uma palavra de conforto ao nosso redor? Os irmãos já pensaram nisso? Vamos pensar, vamos estudar juntos. Nós somos consolados por Deus para consolar os outros. Quem tem Isaías 40, versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus, o vosso Deus. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus ou o nosso Deus. Nós somos consolados para consolar. E nós iniciamos hoje com a revista A Consolo na Tribulação, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, vamos colocar aqui, Ministério da Consolação, e o nosso tema é consolo, me ajuda aí, consolo, o quê? Na tribulação. E está em que texto? 2 Coríntios. Isso, consolo na tribulação, que está em 2 Coríntios, de 1 a 11. Esse é o nosso texto. E nós vamos nos dedicar nesse tema, nesse texto, para aprendermos o que é consolar. E, irmãos, na época do apóstolo Paulo, vamos falar um pouco sobre a cidade de Corinto. Os coríntios, aqui não é corintiano não, coríntios, tá? Os coríntios eram habitantes de que lugar? Da cidade de Corinto. Então, os coríntios moravam na cidade de Coríntios. Silvio, vocês dá para ver o mapa? Eu fiz até um mapinha lá para vocês verem onde que está a cidade de Corinto. Dá para ver daí? Me põe essa coisa aqui, porque senão... Silvio, você tem... dá para ver? Mas eu não dá para ver. Silvio, você tem... Dá para ver Coríntio daí? Isso. Então, nós vamos falando e vocês vão localizando a cidade, tá? Vamos falar um pouco sobre a cidade de Corinto, que recebeu essa carta e por que recebeu. Na época do apóstolo Paulo, a cidade de Corinto, que de Corinto, quando eu falar Corinto, você me corrige, tá? Que o costume, então a gente repetiu tanto Coríntios que troca. Corinto prosperava
muito por causa da sua localização. Se o Silvio me trouxesse aquela coisa que mostra lá, a gente poder... Como? De laser, para eu localizar, vocês... ficaria melhor. Dá, Silvio. Está sendo usado em outra sala, dona Gel. Ele vem, depois, ele escuta lá. Está sendo usado em outra sala o apontador, dona Então Gel. nós vemos que a cidade de Corinto prosperava por causa da sua localização. Ela está localizada na parte central do Mediterrâneo. E esta cidade era uma cidade grega, quer dizer que está mais ou menos, está dentro da Grécia, e gozava de 2 grandes portos. Era o porto, não sei se vocês estão vendo lá, que aqui é tão... Mas na Bíblia, na minha Bíblia, no mapa, é bem fácil de ver. 2 grandes portos tinha na cidade de Corinto. Era o porto de Cencreia, no Oriente, e o porto de Léquio, no Ocidente. Então, um porto ficava no Oriente e outro porto ficava no Ocidente. E eram 2 grandes portos. O porto de Léquio, do Ocidente, recebia navios que vinham da Ásia, que é aquela parte branca que está ali. Vinha da Ásia e trazia navios carregados de cargas riquíssimas. E como Corinto estava situado na parte central do Mediterrâneo, esse porto facilitava a entrega da descarga dos navios. O porto de Cencreia, que estava no Ocidente, recebia os navios que vinham da Itália. E esses navios também traziam uma carga grande e descarregavam na cidade de Corinto. E essa cidade e os outros países ocidentais traziam também as cargas. Então, a cidade cresceu muito, a cidade tornou-se famosa. A cidade de Corinto tornou-se como se fosse próspera e era chamada a megalópole dos seus tempos, a cidade metrópole que mais sobressaiu. E eu li, essas são coisas que eu tirei do livro de 2 Coríntios, são dados tirados não da revista, mas tirados de um livro que a gente fez pesquisa, que a cidade de Corinto tinha mais ou menos de 700 a 800 mil habitantes. Era a cidade metrópole que refletia no mundo dos seus dias. Era como se fosse São Paulo para o Brasil. Era como se fosse o país lá, os Estados Unidos, para o mundo. Era a cidade de Corinto naqueles dias. Os irmãos veem como a cidade era uma cidade desenvolvida. E a igreja de Corinto, que estava situada naquela cidade, compartilhava, não só compartilhava, como reproduzia essa imagem ostensiva da cidade. Então, eu pensei assim, deve ser uma igreja metida rica, né? Porque está dentro de uma cidade rica. Mas, além dela ser uma igreja rica, ela era uma igreja corrupta, porque todo lugar onde há muito dinheiro, há muita corrupção. Então, era o que acontecia também na igreja. E por que não, né? Então, os irmãos até aí viram que a igreja era bem desenvolvida, tinha
habitantes suficiente para receber esse desenvolvimento, e a igreja de Corinto compartilhava e usufruía dessa ostensiva cidade. O apóstolo Paulo, Silvio pode pôr o segundo mapa, o apóstolo Paulo chegou à cidade de Corinto na sua segunda viagem. Dá dando para ver a segunda viagem? Não está muito nítido. Então, mas aquele quadradinho branco que tem uma risca bem ali, tá vendo? É a segunda viagem que eu dei para ele o mapinha da Bíblia, ele tirou a foto, fez. Então, ali foi a segunda viagem onde ele passou por várias cidades também, onde tinha igreja. Então, na segunda viagem de Paulo, ele passou por Coríntios, e lá nessa segunda viagem, chegando em Coríntio, ele passou ali, permaneceu lá 18 meses, que equivale a 1 ano e 6 meses. Então, ele passou ali 18 meses, anunciando o Evangelho de Cristo. Primeiro, ele pregou na sinagoga local, e depois ele mudou para a casa de Tício Justo. Então, vamos ouvir a primeira parte, Atos 18, versículo 4. Aqui, dá o microfone lá para trás. 18, versículo 4. Depois o microfone vai começar lá do fundão. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Isso. Começou na sinagoga local, atingindo judeus e gregos. 18, 7 a 11. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então, muitos, até aí? Até 11? Não. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Obrigada. Então, nós vimos aí que o apóstolo Paulo ficou ali naquela cidade 1 ano e 3 meses, 18 meses, ensinando a palavra de Deus. E foi nessa época, foi nessa casa que foi plantada a primeira igreja cristã na região da Grécia. E os primeiros crentes estavam entre judeus e gregos, porque Paulo veio para pregar para gregos e judeus. Então, aí a primeira igreja, vocês podem estar visualizando lá no mapa, os irmãos vê que na segunda viagem, eu disse que ele fez a segunda viagem plantando igrejas, e chegou na região da Grécia. Ele ficou 1 ano e 6 meses, plantou a igreja de Corinto na casa começou na casa de Tício Justo, e lá ficou a primeira igreja da Grécia Meridional, com gregos e judeus. Convertidos, já convertidos. E eu li no outro texto, lá em Mateus, que eles se converteram, esses gregos e judeus, como nós lemos na primeira leitura, que eram gregos e judeus que estavam lá na sinagoga, eles se converteram lá e eles se reuniram em Corinto para iniciar a primeira igreja. De lá,
não dos outros lugares. Entre as igrejas plantadas por Paulo nesta viagem, a de Corintos foi a mais problemática. Imagina vocês por quê? Os irmãos se lembram dessa revista aqui? Não sei se vocês costumam guardar as revistas. Eu guardo todas as minhas revistas. Essa revista aqui é a primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios. Nós estudamos no 3º trimestre de 2009. Quando nós estudamos esta revista de Paulo a Coríntios, quando nós estudamos a primeira carta, os irmãos se lembram, né, que esta carta, o que mais preocupava o apóstolo Paulo era aqueles crentes problemáticos de Corinto. Por quê? A cidade cresceu muito, a igreja se corrompeu junto, cresceu junto com a cidade e, como a cidade era rica, aquilo provocou dentro da igreja muitos problemas. Então, nós vemos o objetivo dessa carta, o objetivo dessa lição. Deixa eu mostrar para vocês, porque vocês não... igrejas saudáveis. Paulo queria, naquele lugar, igrejas saudáveis. E como a igreja estava com problema, ela deixava de ser igreja saudável. Então, o objetivo de Paulo nesta revista era corrigir os coríntios que estavam começando uma igreja com muitos problemas. Então, era corrigir. O objetivo da primeira carta era resolver os conflitos internos da igreja. E olha, deixa eu ler para vocês. Iniciamos hoje o estudo da primeira carta aos Coríntios, e essa carta foi escrita por Paulo e no auge do seu trabalho em Éfeso. A carta foi escrita da cidade de Éfeso para os coríntios. Os motivos que levaram a escrever a carta. Informações dadas pela família de Cloé, lembra? Pela família de Cloé, que os crentes de Coríntios estavam com problemas doutrinários. Então, o objetivo de Paulo ao escrever foi resolver estes problemas. E quais eram os problemas? Olha aqui: brigas, desunião, imoralidade, sexo e casamentos, comidas sacrificadas a ídolos, problemas de tomar a Santa Ceia, quem deve e quem não deve tomar a Santa Ceia, mau comportamento no culto, dons espirituais e ressurreição dos mortos. Gente, cada problema dentro da igreja. E a igreja de Corinto era carnal, dividida, imatura e soberba. E é essa igreja que nós estamos estudando hoje, há tantos anos depois. Então, a primeira carta, vocês viram que era uma igreja imatura, uma igreja soberba. Essa carta, a primeira carta, nós consideramos como carta disciplinadora. Ela foi escrita para disciplinar a igreja. Paulo estava em Éfeso quando escreveu a carta e deixou Tito em Corinto. Tito voltou para Éfeso e ele enviou Tito a Corinto para observar o resultado da primeira carta. E nós lemos bem lá, que eu não vou voltar à primeira carta, que nós já estudamos, que Tito foi a Corinto, observou a igreja e os efeitos da primeira carta e voltou para Paulo trazendo notícias sobre os coríntios depois que receberam a disciplina. Os irmãos estão entendendo?
A igreja foi disciplinada. Depois da disciplina, o que é que o Tito disse para Paulo? Ele voltou e falou para Paulo que havia encontrado na cidade de Corinto a igreja completamente diferente. A primeira carta de Paulo tinha despertado a consciência dos coríntios. A primeira carta tinha restabelecido o temor de Deus nos seus corações e a integridade de comportamento. Foi essa notícia que Tito levou. A igreja está completamente diferente. Com a disciplina, houve arrependimento. Então, meus irmãos, quando uma igreja é disciplinada, quando uma igreja recebe orientações, é para que haja arrependimento nos seus atos. Foi isso que aconteceu com a igreja de Corinto. Então, Paulo, animado, resolve escrever a segunda carta. A primeira carta foi disciplinadora. A segunda carta que nós estamos estudando, essa carta aqui é o quê? Consoladora, né? Consoladora. Ele recebeu a notícia, escreveu a segunda carta, que é uma carta consoladora. Então ele escreveu, deixa eu apagar aqui, escreveu a segunda carta, que é consoladora. Isso aí. Então, os irmãos, alguém leve já o microfone lá para o primeiro do fundo, seu Adalto, faz favor. A primeira pessoa, se você não estiver disposta a ler, eu despasso a batata, que é o microfone, lá para o fundo, o primeiro do fundo. Aí vai passando para frente, quem não puder ler, não é obrigado a ler, vai passando o microfone e outras pessoas vão ler, tá? Mas não é agora, só deixa aí, seu Adalto, e não precisa levantar, não. Quem que está lá atrás? Irani? Se ela não for ler, vai passando para frente. Se você não for ler, vai passando para outra da frente e assim por diante, até chegar aqui no meio. Não deixe parado. Então, vamos lá. Paulo resolveu escrever a segunda carta, que é uma carta consoladora. O apóstolo Paulo oferece nesta segunda carta, ele oferece aos coríntios, ele oferece consolo, encorajamento espiritual para todas as pessoas que enfrentam tribulações. E ele apresenta na segunda carta Deus como o único consolador das nossas vidas. Que bonito, né? Que diferença de uma para outra carta. Paulo escreve a segunda carta, a segunda epístola aos Coríntios, sobre a influência das consolações de Cristo. Ele foi consolado no auge das suas angústias. Ele passou muitas angústias quando estava na Ásia, que é aquela parte lá em cima, aquela parte branca. Quando ele estava na Ásia, ele foi consolado nas suas angústias, ele foi consolado por Cristo. Agora, pelas boas notícias que ele recebeu de Tito, ele está passando este consolo que ele recebeu de Cristo para a igreja, para os irmãos da igreja de Coríntio, ou para os coríntios, sentindo-se assim, feliz pela mudança, pelo conforto que a igreja está passando. Paulo relata essas mesmas consolações, aquelas consolações que ele recebeu de Cristo, consolados para consolar. Ele recebeu a consolação de Cristo e está passando a consolação que ele recebeu para os coríntios. Irmãos, conforto. Essa palavra significa um bem-estar físico e mental.
Quando nós sentimos uma dor de cabeça ou com uma preocupação, há um desconforto mental. Quando nós temos uma pedra no sapato, alguém que é uma pedra no nosso sapato, nós enfrentamos um desconforto físico, né? Dói. Então, o que é que a gente faz? Tira a pedra, cuida dos problemas, né? Para ter uma vida confortável. Então, o conforto são sentimentos físicos e mentais. Isso é sentir-se consolado, mesmo num contexto de sofrimento e dor, nós precisamos nos sentir consolados. Sentir-se confortável é uma necessidade que todos nós temos nas diversas áreas da nossa vida. Eu já disse, na área física, na área mental, na área espiritual. Quando a igreja sofre, quando a igreja passa por problemas, nós nos sentimos desconfortados. Por quê? Nós sofremos juntos. Então, nós fomos criados para termos conforto. E quando há problemas espirituais, ou em nós, ou na nossa igreja, nós sentimos desconforto. Nós precisamos de conforto social. Quando a gente não tem dinheiro para comprar comida, não é um desconforto? Não é uma tristeza na nossa vida? Quando nós não temos dinheiro, nós temos um casal, e eu disse, por que vocês não estão vindo na igreja? A gente não tem dinheiro para pagar a condução. A gente se sente triste junto. É hora de nós confortar. É hora da gente ajudar. É hora da gente ajudar a pessoa a se sentir confortável, porque é um desconforto social. Desconforto ambiental. Nós precisamos de um ambiente confortável? Precisamos. Quem é que quer viver numa casa cheia de goteira, molhando? Então, todos nós queremos conforto ambiental. E o apóstolo Paulo tinha uma visão confortadora dos sofrimentos porque ele passava. E ele nos ensina isso bem claro, que nós encontramos conforto e ânimo em Deus, em qualquer tipo de situação pelas quais nós passamos, em qualquer tribulação, em qualquer sofrimento que nós temos, o conforto principal vem de Deus, que é o nosso único consolador. E a lição de hoje sobre consolo na tribulação começa aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 11. E nós vamos dividir este texto da seguinte maneira. 1 e 2. O que os irmãos acham? O que diz nos dois primeiros versículos? É o quê? É o quê? Saudação. Depois vem 3 a 7. O que será nesses versículos aqui, de 3 a 7? Na revista tem. Se você estudou a revista, você vai ver isso aí. Primeira página. Não, aqui, saudação aqui é o quê? Vamos lá, olha a revista aí, gente. Ó, a primeira revista, primeiro ponto, razão pastoral, depois razão teológica, depois razão prática. Aqui não entrou a saudação, porque ele só está dando o estudo e excluiu a saudação. Nós incluímos. Então, aqui nós temos a razão teológica, a razão doutrinária dentro dessa parte aqui. E a última parte é a razão doutrinária, que é o ministério glorioso de Paulo. Depois vem 8 a
11. Aí vem a vida pastoral de Paulo. Então vamos começar do começo, é lógico, né? Começa assim. Quem que está com o microfone? Tá ligado? Leia os 2 primeiros versículos, para começar o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaica. Graças a vós, a paz de parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Até aí, obrigado. Essa é a saudação. Que aqui, na saudação, ou eu costumo falar cabeçalho da carta, mas aí ele fala saudação, né? É isso, saudação, que está na Bíblia? Na carta comum eu falo cabeçalho. Nessa saudação, Paulo fala de si mesmo, e entre linhas, ele diz que ele não é uma testemunha ocular de Cristo. Ele não esteve presente quando Cristo nasceu, quando ele viveu aqui no mundo, ele não esteve presente nem depois da ressurreição. Onde que ele diz isso aí? No texto. Paulo fala de si mesmo, falando o quê? Que ele foi chamado e enviado por Deus depois da sua conversão. Ele foi chamado para ser santo e foi enviado por Deus. Isso ele quer dizer que não esteve lá como os outros apóstolos. Ele foi chamado bem depois e o seu chamado foi direto por Deus. Porque os irmãos lembram que os homens lá escolheram Matias, os homens escolheram outros. Cristo chamou isso, Cristo chamou Tomé, lembra? Então, Paulo foi completamente diferente. Ele não foi daquele grupo. Ele é um apóstolo enviado após a sua conversão pela vontade de Deus, que escolheu antes do seu nascimento. Nós podemos acrescentar, antes da fundação do mundo, ele já era escolhido e determinado para ser um apóstolo. Tanto que ele prejudicou a igreja e depois ele se transformou em beneficiário da própria igreja que ele perseguiu. Então nós vemos aí Paulo dando as suas características pessoais na introdução ou na saudação. Ele também cita o nome de um dos seus companheiros, que já não é mais Tito. Quem é? Timóteo. Timóteo foi um companheiro de apostolado do apóstolo Paulo. Timóteo também trabalhou na igreja de Corinto. E agora ele não escreveu a carta, mas ele estava junto com Paulo na hora da escrita. Era um companheiro que estava ali. Como se fosse uma secretária de ata. Ela está digitando, escrevendo, e a segunda secretária fica perto, porque se ela fizer algum errinho ali, ele está junto para ajudar a fazer a ata correta. Não é assim, quem é secretária aí? Então, assim que funciona. E Timóteo era esse companheiro constante que estava junto do apóstolo Paulo. A carta foi enviada, e em outro texto eu vi que Tito levou a carta, né? Foi ele que conduziu, levou até os coríntios. A carta aos coríntios foi enviada para ele e para os demais crentes que estão na Acaia. Tá vendo lá? Acaia? Infelizmente, eu não gosto muito dessa coisa por causa da claridade, não dá para ver muito bem, mas a carta foi escrita para a igreja de Corinto e para as outras igrejas que estavam situadas na região da Acaia, as igrejas próximas, como se fosse um presbitério. Então, isso nota que a igreja é local e ela também é universal.
Quando nós oramos por pessoas de outras igrejas, que não seja a igreja em Vila Formosa, é porque nós estamos unidos uns com os outros, universalmente. Isso é nosso dever. E Paulo diz isso, né? Ora pelos crentes de Corinto e pelas igrejas que está no texto, não está? De Acaia. Mostrando que a igreja é local e também é universal. E termina a saudação com o quê? Qual a frase? Graça e paz a todos, da parte de Deus, a todos que se reúnem nas diversas igrejas para louvar a Deus. Graça é um favor imerecido. E paz é a alegria que o crente deve ter pelaquela graça recebida. Graça e paz. Essa saudação significa: graça é um favor e paz é alegria pela graça merecida. Entendido a saudação? Entendido? Ninguém tem pergunta nenhuma. Vamos para o terceiro ponto, que é de 3 a 7. Esse terceiro ponto aqui é um texto teológico ou teologia doutrinária. Então, nesse texto, nessa parte do texto, o apóstolo vai mostrar a teologia doutrinária, já que a carta é uma carta teológica e prática. Então, ele vai mostrar aqui nesse texto a teologia doutrinária. Então, vamos lá para o segundo texto. O microfone está com quem aí? Já passou de... Teologia doutrinária do versículo 3 e 7. Vamos ver como começa o versículo 3. Quem vai ler? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, presta atenção, gente. o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Só o versículo 3. Bendito seja Deus. Então ele diz assim, começa com uma doxologia, a expressão. Estou certa, pastor? A expressão bendito seja Deus é uma doxologia usada pelos judeus daquele século. E até hoje nós usamos essa doxologia. Não se começa o culto, principalmente aqui nas nossas igrejas, sem a doxologia, que é bendito seja Deus. Já viram? Que nos em oração, então. E isso é uma doxologia, ou um hino que bendiz o nome de Deus. Isso chama-se doxologia. E Paulo usa essa doxologia. Bendito seja Deus. Vamos acompanhar o versículo 3, todo mundo, e vocês vão me ajudar. Na doxologia, ou na primeira fase, ou no primeiro versículo, nós temos 3 destaques. No primeiro versículo, primeira doxologia, 3 destaques. Então vamos ler lá. O primeiro destaque. Opa, deixa eu tirar isso daqui, que eu fiquei com trauma de queda. Ó, destaques. Qual é o primeiro destaque? Deus é bendito por quê? Por que Deus é bendito? No versículo. Deus é, ou nós devemos bendizer a Deus, bendito seja Deus, o primeiro destaque. Porque Ele é Pai de Jesus Cristo. O primeiro destaque é Pai de Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de Jesus Cristo. Deus é bendito porque Ele é Pai de Jesus Cristo. No texto, acompanhe o texto. Bendito seja Deus porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai da natureza divina de Cristo pela geração eterna
Isso indica que Cristo já existia antes da fundação do mundo. Ele já era antes do mundo ser criado. Deus é Pai por geração eterna. Ele também é Pai da natureza humana de Cristo, pela concepção miraculosa no ventre da Virgem. Foi Deus, através do Espírito Santo, que fez com que Cristo fosse gerado no ventre da Virgem. Por isso, ele é Pai da natureza humana. E por isso, nós precisamos bendizer o nome de Deus. O segundo destaque, porque Deus é bendito. Porque ele é Pai da misericórdia. Está bem claro, né? Estou ensinando vocês a estudarem, tá vendo? Pai de misericórdia. Ele é bendito porque ele é Pai de misericórdia. Agora, gente, Deus é misericordioso. Ele é o Pai da misericórdia. Ele é a fonte inesgotável de toda a compaixão que nós precisamos. A misericórdia de Deus está ligada à sua graça e o seu amor para conosco. Terceiro destaque, porque nós devemos bendizer a Deus. Isso, olha como vocês estão aprendendo, tá vendo? Deus é Pai de toda consolação. É de toda, né? De toda consolação. Nós precisamos bendizer a Deus, porque Ele é Pai de toda consolação. Gente, quando eu li esse versículo, eu fiquei encantada. Nós somos filhos de Deus e nós recebemos dele um cuidado todo especial. Dele nós recebemos conforto e consolação paternal. Ele é Pai da consolação. Ele veio habitar conosco por meio do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Está claro? Versículo 3. Leia o versículo 4. Passa a batata. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Acompanha o versículo 4 junto comigo. O desígnio confortador de Deus é fazer-nos consoladores uns dos outros. É o que diz o versículo 4. Para fazermos consoladores daqueles que estão passando por aflições. Irmãos, as riquezas do Espírito Santo não são para serem guardadas só para nós mesmos, não. Quando nós recebemos consolações do Espírito, em nome de Deus, nós devemos passar para outros. Quem recebe a consolação de Deus, torna-se um consolador em nome de Deus. Versículo 4 explica bem isso e você pode ler o texto com todas essas explicações. Adiante, 5 e 7. Quem vai ler? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se fomos atribulados e para o vosso conforto é salvação, se somos confortados e também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nos também padecemos. Isso. Esses versículos últimos aí do texto diz que a consolação divina é derramada sobre todos aqueles por causa de Cristo. Nós consolamos porque Cristo nos consolou. A consolação divina é derramada de forma abundante, foi o que ela leu, a todo cristão.
E nós devemos dividir essa consolação abundantemente. Nós devemos dividir tanto quanto a pessoa precisa. Não é só dar um telefonema, ai, tudo bem, Deus te abençoe. É uma consolação? É, mas parou nisso. Nós devemos estar orando, nós devemos estar visitando, consolando, enquanto houver necessidade. Então, ele diz assim, a palavra consola, nesses versículos, encontramos nos versículos 3 a 7, desde lá do começo, Paulo usa um substantivo, 2 tipos de palavras. O substantivo consolação e o verbo consolar. Ele usa essas 2 palavras quantas vezes? Disse na revista. Voltando à revista. Ele diz essas 2 palavras 9 vezes. Eu não vou esperar vocês responderem por causa do tempo. Mostrando que a palavra consolador significa ficar ao lado de alguém para encorajá-la enquanto esta pessoa estiver passando por pesados testes. Até aqui, nós vimos a teologia doutrinária. Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a teologia doutrinária da consolação? Tudo certo? Então vamos para frente. 8 a 11, né? Alguém leia o versículo 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio da Ásia, portanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Isso. Essa parte aqui, Paulo vai falar da sua provação pessoal, a vida pessoal dele. Eu não quero que vocês sejam ignorantes pelas coisas que eu passei. São nesses versículos que nós vamos aprender como um pastor devidamente chamado, escolhido, comissionado por Deus, sofre perseguições, passam por sofrimentos, porque Deus prova os seus escolhidos. Então Paulo vai contar isso aí. Ele declara que as suas tribulações levou o quê? A beira? Gente, eu passei por tribulações que me levou à beira da morte. Eu tive vontade de morrer. Irmãos, ontem eu estive num congresso e perguntei para uma irmãzinha, minha amiga, como é que vai o filho, único filho. E eu pedi oração por ele. Ele tem diabetes desde criança. E as lágrimas começaram a descer. E ela disse, irmã Gel, ora por mim, porque eu sou a mãe que mais sofre pelos filhos. E eu constatei, não. E eu questionei a Deus, porque eu, Senhor, justo comigo, um único filho, passar por essas provações. E ela me disse que ouviu a voz de Deus, eu acredito que em sonho, Deus falou com ela. Eu estou provando para melhorar seu filho. E ele, essa semana, passa por uma cirurgia no dedo. Ele tem diabetes, é coisa grave quem tem diabetes e tem um problema no dedo que não sara. E ele vai passar, menino novo, atuante, tem 2 filhos, vai passar por essa cirurgia. Chama-se Márcio, vamos orar pelo Márcio. Então, Paulo disse assim, eu cheguei à beira da morte. Por que será que Deus permitiu que ele chegasse ao limite?
O que diz o texto? A resposta é bem simples. Ele diz que nós passamos, Deus permite que nós cheguemos ao limite, porque para que nós não confiemos em nós mesmos, e sim naquele Deus que ressuscita até os mortos. Ele permite isso para que o nosso orgulho seja quebrado e para que a nossa autoconfiança seja destruída por meio das tribulações. É isso que está falando esses 2 versículos de 8 a 9. Versículo 10, já estamos terminando. Versículo 10. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Versículo 10, irmão. 10 e 11. Tá. Nós vamos falar só um pouquinho sobre o 10 e terminar com o 11. O versículo 10 apareceu o verbo livrar. E esse verbo é usado na voz passiva em quantos tempos? Quantos tempos? 3 tempos. Quais são os tempos? Os verbos. Livrou, livrará e livra. Deus nos livrou do sofrimento, Deus nos livra do sofrimento e Ele vai nos livrar, Ele livrará do sofrimento. O crente de todas as suas tribulações serão livres, porque Deus prometeu. Ele livrou, Ele livra e Ele livrará. Sempre nós necessitamos do livramento do Senhor em qualquer tempo da nossa vida. Se o Senhor não estiver no nosso lado, não estivesse no nosso lado, com certeza nós já seríamos destruídos. É isso que diz a palavra. E o versículo 11, que o irmão já leu, ele contou o livramento que recebeu lá na Ásia, e ele contou com um grande coro da igreja, um coro de gratidão, elevando a Deus as suas orações pelo livramento. Foi o que nós fizemos hoje, agradecendo a Deus pelo livramento da nossa irmã Dona Bernadette. É isso que acontece, um coro de gratidão. Irmão, nós não vamos ler o versículo 11 porque o irmão Elias já leu. Irmãos, tudo o que acontece na vida do crente deve promover a glória de Deus, pois o consolo divino é eterno e Deus nos confortará até o fim da nossa vida. Amém? E graças a Deus. E a próxima aula, a pastora Bel vai estar dando, e por favor, a aula começa às 9h30. Não vai chegar aqui 9h15 que a aula já começou. É uma revista, hein? Me perdoe, gente. Não vai chegar aqui 10h15, que a aula começa 9h30. Eu falei 10h15? 9h15. 10h30 terminou. Então não vai chegar 10h15. Desculpa, gente. Eu falei tanto e nós, infelizmente, deixa eu falar baixinho, infelizmente, nós temos uma abertura muito extensa que nós temos que ficar correndo. A gente nem pode trocar, né? Eles dão uma hora pra gente, né? Mas a gente vê o pessoal chegando, a gente fica aflito, né? Por isso que eu fico embananada no finzinho. Mas me desculpa, vamos ficar de pé? Vamos orar. Zé, você ora pra gente? Nosso Deus, nosso Pai, espera o microfone, senão ninguém te escuta. Nós agradecemos, Senhor, porque pudemos estarmos juntos em comunhão uns com os outros, já obedecendo a Tua palavra, porque a nossa segurança, a nossa certeza, as nossas convicções
elas são firmadas naquilo que nós aprendemos. E que a tua palavra nesta manhã, Senhor, possa ficar arraigada em nossos corações e nós possamos colocar em prática, porque essa é a dificuldade da igreja. Por isso que muitas vezes a igreja sofre, porque nós não compreendemos totalmente a mensagem para colocarmos em prática no dia a dia das nossas vidas, porque não queremos também sofrer, porque achamos que somos merecedores de alguma coisa. Nós colocamos nas suas mãos, abençoa a tua serva e abençoa todos aqueles que estão aqui neste momento. Que o teu Espírito Santo nos acompanhe e nos revele cada dia como nós devemos nos comportar diante da tua palavra e diante do Senhor, para podermos, quando o sofrimento chegar, nós estarmos adaptados a Ele, no sentido de, através dele, tirar lições preciosas para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, dá um dia na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.